salmista, em seus momentos de verdadeira agonia, de arrependimento e de contrição diante de Deus, esses dois versículos do Salmo 51. Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor. Que seja assim, Senhor, a oração do salmista seja a oração de qualquer um irmão pecador que sabe que é um pecador e que precisa da tua graça o tempo todo. Livra-nos, Senhor, livra-nos do nosso pecado, livra-nos do maligno, do mal, livra-nos das tentações, para que a nossa vida seja um eterno cântico de louvor a ti, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, meus irmãos, só nós aqui, porque hoje de manhã, excepcionalmente, houve um culto para fazermos o batismo do meu amigo Estevão, porque os familiares de Alex não tinham facilidade para vir à noite, não era, tem que viajar, coisa desse tipo. Então nós fizemos de manhã. Aí, os que vieram para o culto de manhã já assistiram uma missa, então é o suficiente. É o suficiente. Já assistiram a missa, então é o suficiente. Não vieram agora à noite. Muito bem, meus filhos, nós vamos falar agora à noite sobre o poder do chamado de Jesus. Nós vamos ler Marcos, primeiro dos evangelhos escritos, segundo a gente estuda, foi o evangelho de Marcos, que não foi discípulo de Jesus. Marcos, leremos versículos do capítulo 2, versículos 13 e 14. 13 e 14. Marcos, capítulo 2, 13 e 14.
que diz assim: de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Isso é o relato de Marcos. Esse Levi aqui é Mateus, é o mesmo Mateus do Evangelho. Então vamos ler o Evangelho de Mateus, esse mesmo relato, rapidinho, que está em Mateus capítulo 9, versículo 9, que está escrito assim. Mateus 9, 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, agora nós lemos que era Levi, mas é o mesmo, chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Em Lucas também tem esse relato. Vamos ler de novo o relato de Lucas, só para a gente ver. Lá ele é chamado de Levi, de novo. Lucas 5, 27 e 28. Está escrito assim: passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Ele liu os três relatos para a gente ver que é a mesma história e que Levi é Mateus. Levi é o mesmo Mateus. Aqui em Lucas ele diz que era um publicano. Ele estava na coletoria. Publicano era um coletor de impostos. Já vi estudos que dizem que Levi ou Mateus era exatamente o chefe dos coletores. A Bíblia não diz isso. Então, irmãos, nesses versículos que nós lemos, nós podemos ver o poder da palavra do nosso Senhor Jesus, o poder do verbo que se fez carne. Não há como explicar racionalmente a atitude de uma pessoa que esteja ocupada nos seus afazeres normais, como estava Levi ou Mateus, um publicano, um cobrador de impostos, e largar tudo para seguir um sujeito que ele nem sabia quem era, digamos assim. Jesus simplesmente passou e disse: segue-me. O homem que estava na coletoria dele o deixou e o seguiu. Lá vemos aqui mais de uma leitura que ele estava sentado na coletoria, nos seus afazeres diários. Aquele homem, um publicano e pecador, para os judeus, um pecador imundo, um cão, sem uma explicação racional, largou tudo o que estava fazendo e passou a seguir Jesus. E ele é ninguém menos que Mateus, um dos apóstolos que escreveram o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Os outros dois que escreveram o Evangelho não foram discípulos de Jesus, nem eram apóstolos, que foram Marcos e Lucas. Nenhum dos dois foi discípulo de Jesus. Eram discípulos de Paulo, discípulos dos outros apóstolos. Queridos, esta é uma verdade de suma importância, que não podemos esquecer. Sem o chamado de Jesus, ninguém pode ser salvo. Ninguém o segue se não for por um chamado dele. Eu vivo dizendo para vocês aqui, eu sei quanto é terrível dizer isso. Ser religioso todo mundo é. Até um ateu é religioso também, embora ele negue. Mas ele é um religioso também. Ele tem momentos que para ele são sagrados. Então isso é religião. Mesmo que ele diga que não é religioso, ele é religioso também. O ser humano é um ser religioso, como é um ser social, como é um ser político. Isso é intrínseco, ele não tem como se livrar disso. Isso faz parte da natureza dele. Então, reparem bem, filhos, essa verdade, sem o chamado de Jesus, ninguém o segue. Em João 14,6, ele diz que ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz isso. Em Mateus 11:27, ele diz que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ninguém vai a Deus se não for através de Jesus. Então o seu chamado é imprescindível, é indispensável. Depois da queda, o ser humano ficou totalmente incapacitado de se voltar para Deus. Temos pregado isso aqui em tantas mensagens e nós sabemos disso. Por sua vontade própria, ele se escondeu de Deus desde Adão, ele se escondeu de Deus.
Como ensina Paulo citando as Escrituras, pregamos aqui há alguns domingos atrás, não lembro. Não há justo, ele estava citando Salmos, não há justo nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. Ele está citando Salmos, está citando Isaías, Paulo está citando as Escrituras, ele não está dizendo coisa dele. Romanos 3, 10 a 12, nós falamos isso aqui numa pregação alguns domingos atrás. Portanto, os pecadores não têm nenhuma condição de buscar a salvação, a menos que ouçam a voz do Salvador, a voz do Senhor Jesus, os chamando, voz que tem vida em si mesma, como, por exemplo, um caso que não tem como negar, Lázaro estava morto há 4 dias sepultado, e essa voz que chama e não tem como dizer não, quando ela chama para vir, Lázaro, vem para fora, e ele veio. É a mesma voz que diz, segue-me, para Mateus, é a mesma voz que diz para qualquer um convertido. Quem é convertido sabe que ouviu essa voz. João 11:43, Lázaro. Antes disso, irmãos, iguais a Lázaro, como mortos em nossos delitos e pecados, não há quem busque a Deus, como disse Paulo citando o salmista. Já que afastado de Deus, o pecador sequer sabe que precisa de salvação. Eu já contei para vocês aqui algumas vezes, eu vi um jornalista, eles estavam entrevistando um cidadão lá que era doutor em ciências das religiões, sei lá o quê, e ele falou lá em Jesus, ele falou em salvação, e um dos repórteres lá que estava entrevistando o camarada, daquele negócio Roda Viva, eu me lembro, era um Roda Viva daquele, um deles perguntou, de que eu preciso ser salvo? Exatamente, um pecador não sabe que ele precisa ser salvo, muito menos de quê, ele não sabe disso, é preciso ouvir a voz de Jesus, para ele, morto em seus delitos e pecados, como Paulo diz lá em Efésios 2:1, morto em seus delitos e pecados, Deus lhe deu vida. Como foi que ele deu vida? Segue-me, como ele disse para Mateus. Por isso, irmãos, é indispensável que Deus fale aos nossos corações, através do Espírito Santo, para que possamos nos voltar para Ele. No Velho Testamento ele chama tanto Israel, Israel, volta-te para mim. Como vimos no caso de Mateus, quando o Senhor Jesus chama algum pecador para ser seu servo, seu discípulo, ele age de forma soberana, já que ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. E quando consideramos a condição de um pecador, repito, morto em seus delitos e pecados, que nem Lázaro, nós podemos ver também a infinita misericórdia do Senhor Jesus ao chamar pecadores como nós para ser seus discípulos. Discípulos para quê? Para se tornarem seus servos. Vocês agora vão fazer o que eu estou mandando. Eu insisto tanto nisso aqui nos discipulados. O salvo, ele tem que deixar de fazer o que ele quer para fazer o que o Senhor que o salvou quer. Ou então não há salvação, coisa nenhuma nessa história. E olhem que missão, cooperadores de Deus na salvação de outros pecadores mortos em seus delitos e pecados. Como é que outros pecadores vão saber dessa história? Tem que ser pela nossa boca, tem que ser pelo nosso testemunho. É para isso que Jesus chama e salva. Esse, uma vez salvo, vai virar também um agente de Cristo para ser salvo, para salvar outros pecadores. É assim que funciona o plano eterno de Deus. Como isso é maravilhoso, irmãos. Nós não somos salvos simplesmente para ser salvos. Nós não somos salvos simplesmente para ser salvos. As igrejas pregam mais ou menos isso. Deus ama tanto você que Ele quer lhe salvar. Sim, mas salvar para quê? Para que Ele quer salvar você? Para louvor da glória dEle. Você vai ser servo dEle. Isso ninguém diz, isso ninguém ensina. A gravidade dessa relação que há entre o Senhor, as pessoas não sabem nem o que quer dizer essa palavra Senhor, acho que é apenas um pronome de tratamento, não é? O Senhor, desde o Velho Testamento nós podemos ver o Senhor chamando pessoas para realizar o trabalho do seu reino. Lembra, ele chamou, Eliseu estava lá arando a terra, ele era um trabalhador normal, outras pessoas, Davi era pastor de ovelhas, ele chamou pessoas que faziam seu trabalho seculares para fazer um trabalho novo que eu estou lhe dando. Os próprios pescadores aqui, vocês agora serão pescadores de homens e não mais pescadores de peixes.
Há uma transformação. Então quem pensa que é crente, está aqui nós aqui. Quem pensa que é crente só porque já foi a uma missa durante a manhã, está complicada a sua vida. Muito complicada. Então, meus filhos, olhem só. Deus atraiu essas pessoas para si com poder absoluto sobre elas, quebrando os seus antigos hábitos e costumes que todo mundo tem. O homem estava lá na coletoria, era um publicano, cobrador de impostos. Para o povo de Deus, um maldito, um cão, um ladrão. Era assim que os judeus tratavam os publicanos. Mateus Levi era um deles. Só que Deus disse, segue-me. A partir daí a coisa mudou. Segue-me, transformando-os em novas criaturas. Porque como está escrito no Salmo 29:4, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Então, do jeito que ele disse a Levi, segue-me, ele disse a Lázaro, Lázaro, vem para fora. Ele diz hoje, arrependa-se. Quem ouvir essa voz soberana vai se arrepender. E o que é arrependimento? É mudança de direção 180 graus. Você estava indo para o inferno. Você foi chamado e ficou vivo para seguir agora para o céu, seguindo os passos de Jesus. Por isso, bem-aventurados são os que ouvem a voz do Mestre dizendo, segue-me. Irmãos, quando temos o conhecimento de quem é o nosso Deus e de quem nós somos como servos do Senhor, jamais devemos nos esquecer da misericórdia e da graça de Deus em chamar pecadores para a salvação. Nós tivemos um irmão aqui na igreja que não está mais. Ele era de outra igreja evangélica, com toda a família dele, pai, mãe, irmãos, um bocado de gente. E um dia ele veio aqui, não sei porquê, e ficou aqui nos estudos, especialmente nos estudos. E um dia ele pediu para falar comigo lá dentro. E disse, pastor, eu estou muito preocupado. Eu digo, com o que, meu filho? Disse, a minha família toda está naquela igreja de onde eu saí, e todos eles pensam que são salvos, que nem eu também pensava. Hoje eu estou sabendo o que é ser salvo. Digo, ore por eles. Apenas isso, ore por eles e dê um bom testemunho para mostrar a mudança que aconteceu na sua vida. Porque se você foi salvo mesmo, aconteceu uma mudança muito grande, radical, aliás. Então, irmãos, quando temos o conhecimento de que Deus mandou o seu Filho para nos chamar pessoalmente, ele veio aqui, Deus se vestiu de homem e veio aqui para dizer pessoalmente, segue-me aos seus discípulos, para que eles contassem essa história a outros pecadores, chamando-os ao arrependimento. Lá no final de Lucas ele diz isso, Lucas capítulo 24, lá no final ele diz isso, olha, vocês são testemunhas de tudo que eu ensinei para vocês, vocês são testemunhas, pois agora vão chamar pecadores ao arrependimento, para que sejam perdoados os seus pecados. Foi essa a ordem que ele deu aos seus discípulos. Então, irmãos, quando nós sabemos dessas coisas, Jesus veio chamar pessoalmente, como ele chamou Levi, e através até do próprio Levi, ele deixou sua palavra escrita, Mateus, palavra que é viva e eficaz, escrita naquele tempo, está fazendo efeito hoje. E também Jesus deixou o seu Espírito para nos conduzir nesse processo, como servos de Deus. Vão matar vocês, vão bater vocês, vão trair vocês. Ele diz tudo isso, mas não tenham medo de nada disso. Vão dizer o que eu estou dizendo para vocês dizerem. Eu sou um apóstolo? Não. Mas sou um discípulo. Então eu tenho que, como salvo, testemunhar essa salvação. É só esse o meu papel. Eu não sou quem não é pastor, quem não é missionário, quem não é evangelista. Dom Deus dá a quem Ele quer, do jeito que Ele quer, conforme lhe apraz. Então quem recebeu um dom, ele sabe se recebeu esse dom. Quem recebe o dom, sabe. Então, desenvolva esse dom. Como? Estudo da palavra e oração. Não tem outro jeito. E a prática, obviamente, do dom. Então, irmãos, ele veio nos chamar. E nós sabendo dessa história, se eu fui salvo e fui credenciado por Jesus para que outras pessoas sejam salvas através de mim, falando a palavra dele, eu não posso desesperar da salvação de quem quer que seja.
nem negligenciar nas orações por pessoas não convertidas, seja ela quem for, inclusive os governantes que nós odiamos, e ninguém pode negar isso, até porque Deus sabe. Governantes corruptos, pois é, por eles nós temos que orar, é ordem de Deus. Eu fui salvo para isso. Quem é que me garante que Deus não vai salvar um camarada desse? O maior ladrão do mundo, olha aqui, Mateus, era um ladrão, um publicano, cobrador de impostos irregulares ao próprio povo de Deus. Pois é, Deus o chamou. Quem me garante que Deus não vai chamar Fernandinho Beiramar? Vou citar um nome apenas aqui. Quem me garante? Há duas pessoas, irmãos, eu vou citar o nome de uma que já morreu porque a outra ainda está viva. Mas há duas pessoas que quando minhas filhas ainda eram pequeninas, eu via a influência que aquelas pessoas tinham nelas. Eu orei por aquelas pessoas, disse, Senhor, tem misericórdia. Uma delas era Michael Jackson. Pessoa extremamente infeliz, mas a mídia dá um glamour que todo mundo quer ser que nem ele. Esse jogador de futebol, esse povo importante aí, é extremamente infeliz. Pois é, oremos por eles. Esses governantes corruptos que a gente quer ver morto, ninguém negue que a gente quer ver morto, mas, Senhor, me perdoe por essa ruindade do meu coração, me perdoe. O Senhor mandou foi orar por ele. Então eu vou orar. Então, irmãos, quando nós temos conhecimento dessas coisas, como servo de Deus, a nossa obrigação é testemunhar a maravilhosa salvação que recebemos, crendo que Deus, de acordo com o seu propósito, chamará todos aqueles que Ele mesmo escolheu desde a eternidade. Como vimos no caso de Levi, um cobrador de impostos apegado ao dinheiro, odiado pelo povo de Deus. E mesmo assim Jesus o amou desde a eternidade e o chamou no tempo oportuno. Segue-me. E o homem foi. O que é mais espantoso ainda é isso. E o homem foi. Quantas pessoas que nós conhecemos, meu filho, vamos repetir isso. Tanto as que amamos, que nem o rapaz foi me dizer lá no gabinete. Pastor, estou muito preocupado. Minha família, eles estão tudo pensando que são crentes. Como eu saí de lá do meio onde eles estavam, eu sei que não são, porque eu também não era. Ele me disse isso, digo, oh, meu Deus, então ore, meu filho. Ore por eles, dê testemunho. Quantas pessoas, dentre as que nós amamos, mãe, pai, irmãos, quantas as que até odiamos também, como Levi era odiado pelo povo de Deus. Pessoas que não querem saber de Deus e nem têm condição de saber, eles estão mortos em seus delitos e pecados. Na maioria das vezes, o que mais os distancia de Deus é o amor ao dinheiro, o poder que o dinheiro traz. Como sabemos pelo ensino de Paulo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. E muitos continuam tendo como objetivo principal das suas vidas ganhar dinheiro, ficar ricos, ficar bem de vida neste mundo. Quando Jesus diz para os seus servos, aquele que quer ganhar o mundo já perdeu, aquele que quer ganhar a sua vida já a perdeu. E aquele que perder a vida por minha causa, como Mateus fez, Mateus deixou a sua vida para trás, para seguir Jesus, simplesmente seguir Jesus, pois é, ganhou a vida. Infelizmente, irmãos, como com ouvidos moucos, ouvidos surdos, fechados para a palavra de Deus, este é o direcionamento que os pais dão aos filhos. Vou falar aqui, todo mundo sabe disso, inclusive os crentes. Filho tem que ganhar dinheiro, tem que estudar para ganhar dinheiro, tem que estudar para se dar bem na vida. Todos os pais aqui ensinam isso para os seus filhos. Porém, pela graça de Jesus, embora o amor ao dinheiro seja um princípio de vida, como era para Levi, o chamado do Senhor é mais poderoso. Segue-me. Sabemos que pela sua graça, assim como Jesus chamou Levi, ele continua chamando pecadores que estão sentados nas suas coletorias, tendo o seu prazer nas coisas que o mundo oferece e querendo cada vez mais.
Mas se ouvirem o chamado do Senhor, segue-me, deixarão sua coletoria, deixarão tudo para seguir o Mestre. Isso eu não estou dizendo que o jovem tem que deixar de estudar na sua faculdade, tem que deixar o seu emprego. Não é isso. É mudar os seus valores. O que é mais importante na minha vida agora? Por isso não devemos negligenciar em nossas orações, nem desanimar em nosso testemunho, mesmo achando, pelo nosso achismo, que certas pessoas que conhecemos, até mesmo em nossas famílias, e especialmente na esfera do governo, de políticos, autoridades, mesmo achando que esses estão na categoria do não tem jeito, tem. Levi, um político, um coletor, nomeado lá por Herodes, que era o rei deles naquela época, não era um coletor ladrão? Pois é, não teve jeito para ele. Paulo não era um perseguidor da igreja, mandou matar muita gente, ou pelo menos aprovou a morte de muita gente, os seguidores do caminho, como eles perseguiam na época, e não ouviu o chamado do Senhor. No caso de Paulo não foi nem chamado, foi um atropelamento. E não foi? Então, irmãos, ninguém é mal demais para que, por causa dessa maldade dele, Jesus não o chamará. Ninguém. Todos os pecadores são iguais. Se Jesus elegeu desde a eternidade, ele vai chamar. Não há poço tão fundo do qual Jesus não possa tirar um pecador. Não há abismo tão profundo do qual Jesus não possa resgatar um pecador. E ele resgata simplesmente dizendo assim: segue-me. Por isso, irmãos, continuemos orando em favor de todas as pessoas, por membros da nossa família. Quantos irmãos tem aqui que as famílias não são crentes? Irmãos da nossa igreja, que a gente sabe que tem muita dificuldade com a relação com o mundo. Os governantes que não escapa a um, pelo menos no nosso julgamento. Mesmo aqueles que nós gostamos, porque nós gostamos, achamos que são os santos. Não são. Pessoas que pelo seu testemunho nos levam a julgar, repito, que continuam sentadas nas suas coletorias, porque ainda não ouviram a palavra do Senhor dizendo: segue-me. Então nós temos que continuar nossas orações. Temos que continuar nossas orações. Lembra da história da viúva e do juiz iníquo? Pois é, a viúva ia lá dizer, pleitear a causa dela, e o juiz não estava nem aí, era um corrupto, não estava nem aí. E Jesus mesmo ensinou: insista na oração, insista na oração. O juiz vai chegar a um ponto que vai dizer: rapaz, eu vou atender essa mulher para ela deixar de me azucrinar. Jesus não está dizendo que é para a gente fazer isso com o pai, não. Ele estava ensinando ali para a gente ser perseverante na oração. Ninguém vai azucrinar Deus a ponto de ele nos atender: eu vou atender esse rapaz, senão eu não durmo mais. Não é isso que Jesus estava dizendo. Ele estava ensinando a perseverança na oração. Então, irmãos, sejamos perseverantes na oração, como Deus mandou, orando por quem a gente não gosta mesmo, os políticos, por exemplo. Nós temos que orar. Nós devemos orar. Então, irmãos, voltando à terra, nós devemos ser perseverantes na oração, como Deus mandou, porque essas pessoas continuam sentadas nas suas coletorias. O interesse delas são as coisas daqui deste mundo. Aí, pela palavra de Deus, já perderam a sua vida. Sim, mas se Jesus disse Lázaro não tinha perdido também? Já estava morto? E Jesus disse: segue-me, vem. E ele veio? Pois é, não podemos desanimar das nossas orações, especialmente pelos nossos parentes, por irmãos da igreja que a gente nota que tem alguma dificuldade espiritual, familiar, tudo. Não devemos, irmãos. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Sejamos corajosos em nosso testemunho da maravilhosa salvação que recebemos pela graça. Sejamos corajosos. Quando Deus disse a Josué para ele ser corajoso, não foi para ele ser corajoso guerreiro, não. Foi para ele ser corajoso em obedecer a palavra de Deus. Eu ouvi 300 milhões de pregação errada nesse texto. Jesus não disse para Josué ser corajoso para ir para a luta, não. Ele disse: seja corajoso
para obedecer a palavra que eu mandei para o meu servo Moisés. Então farás prosperar o teu caminho e farás esse povo entrar na terra prometida. Pela obediência à palavra. Muito bem. Foi para isso que o Senhor nos chamou, irmão. A fim de que, através de nós, miseráveis pecadores, que Ele nos tirou de uma coletoria, de interesses pessoais, de amor ao dinheiro, o que for, Ele nos tirou disso, para que, através de nós, uma vez que ouvimos o seu chamado, segue-me, outras pessoas também ouçam-no dizer, pelas nossas palavras, essas pessoas também ouçam Jesus dizer, segue-me, como disse para Levi. Então, com o nosso apoio, com o nosso suporte, é isso que é a igreja. Qualquer coisa diferente disso não é igreja, é um clube sócio-religioso, é uma empresa religiosa. É isso que é a igreja. Uma vez que a pessoa ouvir, segue-me, através do nosso exemplo, através da nossa palavra, Jesus chamou essa outra pessoa, obviamente ele vai nos seguir agora. Não é assim, rapaz, eu quero saber que história é essa, como é esse teu Jesus. Nós vamos lhe ensinar. Nós vamos suportar você agora nos dois sentidos. Suportar a sua esquisitice, como você vem com seus pecados ainda, com os seus costumes, com os seus hábitos, e suportar, lhe dar suporte. Nós vamos ensinar você agora como é que Jesus disse que a gente deve andar. É isso que é a igreja. Então agora, com o nosso suporte na comunhão dos santos, todos os que ouviram o chamado do Mestre, juntos caminhemos em santidade de vida para louvor da glória do nosso Senhor, até o dia em que nós formos, ou se Ele nos vier buscar antes. Que Deus nos abençoe com o entendimento da sua palavra. Amém.